O céu noturno sobre Lavrinhas era um manto de estrelas, mas a beleza era ofuscada pela lenda sussurrada nas mesas dos bares e nas rodas de conversa. A lenda do Cavaleiro Fantasma. Diziam que em noites de lua cheia, um cavaleiro com uma armadura enferrujada e um elmo sem olhos cavalgava por uma antiga estrada de terra em busca de sua espada perdida. A lenda era antiga, mas os relatos recentes de fazendeiros e motoristas assustados a tornavam mais real do que nunca. Gustavo, um professor de história de 30 anos que se mudou recentemente para a cidade, não acreditava em lendas. Ele acreditava em fatos, em documentos, em histórias que podiam ser provadas. A curiosidade, no entanto, era mais forte do que o ceticismo. Ele pesquisou sobre a história da cidade e encontrou relatos sobre um cavaleiro que havia sido decapitado na Revolução de 1932 e enterrado em uma área de mata, com sua espada, uma relíquia de família, ao seu lado. A lenda dizia que a espada, um objeto de valor histórico, havia sido roubada, e o cavaleiro, em busca de sua honra e de sua espada, vagava como um fantasma. Gustavo, com a mente de um historiador, decidiu que precisava de provas. Ele pegou sua câmera, uma lanterna, e em uma noite de lua cheia foi para a estrada de terra. O medo, que a princípio era apenas uma sombra, agora era um peso em seu peito. A escuridão era total e o som dos grilos era o único ruído. Ele se sentou em seu carro, com o olhar fixo na estrada. A espera foi longa. O frio da noite o fez tremer, mas ele não desistiu. Foi então que ele o viu. No meio da estrada, uma névoa densa começou a se formar. E no meio dela, uma figura começou a tomar forma. Era um cavalo com olhos brilhando em um tom de vermelho, e em cima dele o cavaleiro. Ele usava uma armadura enferrujada e seu elmo, que era oco, parecia estar vazio. O cavaleiro não tinha cabeça. O coração de Gustavo bateu forte. Ele não estava vendo uma ilusão. Ele estava vendo um fantasma. O cavaleiro, com a lança em mãos, se movia em silêncio. O som dos cascos do cavalo era o único som. Um som oco e perturbador. O cavaleiro estava procurando por algo. Gustavo, em um ato de coragem e estupidez, saiu do carro. Ele ligou a câmera e começou a filmar. O cavaleiro parou. Ele ergueu a cabeça e o elmo vazio parecia estar olhando para Gustavo. O cavaleiro se virou e, com a lança em mãos, começou a cavalgar em direção a ele. O medo o paralisou. A lenda que ele tanto ignorava era real, e o fantasma que ele tanto procurava o queria. A corrida de Gustavo foi desesperadora. Ele se jogou para trás e se escondeu na mata. Ele ouviu o som do cavaleiro, o som de seus cascos e de sua lança se aproximando. Ele se enfiou por entre os arbustos e o som do cavaleiro se tornou mais distante. Ele se escondeu atrás de uma grande pedra e, com as mãos tremendo, ligou a lanterna. Ele se lembrou da lenda da espada. Ele se lembrou de uma antiga casa na cidade. A casa do Coronel Francisco, um dos heróis da Revolução. O cavaleiro que ele havia visto era o fantasma de seu avô. A espada, uma relíquia de família, estava com seu avô. Gustavo, com a mente de um historiador e o coração de um herói, sabia que precisava encontrar a espada. Ele correu para a cidade e, com a ajuda de um amigo, invadiu a casa do coronel. A casa era um museu, cheia de relíquias. Ele encontrou a espada que estava escondida em uma parede. A espada era antiga, com um punho de prata e uma lâmina afiada. Ele voltou para a estrada de terra com a espada em mãos. A lua cheia ainda brilhava no céu, e o cavaleiro, o fantasma de seu avô, estava lá. Gustavo se aproximou e, com a voz embargada, disse: "Eu a encontrei, sua espada." Ele estendeu a mão e o cavaleiro, em um movimento lento e suave, pegou a espada. O cavaleiro, ao tocar na espada, brilhou. A armadura, que antes era enferrujada, se tornou dourada, e o elmo, que era vazio, se encheu de luz. O cavaleiro, com um último olhar para Gustavo, se curvou e, com um som de ranger, desapareceu, deixando para trás apenas a espada. O barulho da sirene da prisão de Cruzeiro ecoava em seus ouvidos, mas para Rafael era música. Ele era um homem livre, pelo menos por enquanto. A fuga foi arriscada, calculada, mas bem-sucedida. Ele era inocente, condenado por um crime que não cometeu, e a única forma de provar sua inocência era fugir. Ele se enfiou na mata, a densa e escura Serra da Mantiqueira, seu único refúgio. O plano era simples: se esconder na floresta por algumas semanas até que a poeira baixasse, e então procurar por pistas que o incriminavam. O primeiro dia foi exaustivo. Ele corria, tropeçava, e a cada som de galho quebrando, seu coração batia mais forte. Mas não era a polícia que ele temia. O medo, na verdade, era mais primitivo, mais ancestral.
A floresta, que parecia um refúgio, era na verdade um predador. A neblina, que subia pelas montanhas, parecia carregar sussurros. A noite caiu e com ela o frio cortante. Rafael se enfiou em uma pequena caverna, a lanterna do celular sendo sua única fonte de luz. Foi então que ele sentiu. Não era a presença de um animal. Era algo mais, um cheiro. Um cheiro de terra molhada e de podridão que o fez se encolher. A escuridão era total. E o som de sua própria respiração era o único som. De repente, a lanterna do celular piscou e se apagou. O medo paralisou. Ele ouviu o som de arrastar. Um som úmido e pesado que se aproximava da entrada da caverna. O ar ficou gelado. E um rugido baixo e gutural que parecia vir do centro da terra ecoou. A criatura se moveu e um par de olhos brilhando em um tom de âmbar se fixaram nele. Rafael não pensou. A adrenalina tomou conta de seu corpo. Ele se atirou para fora da caverna, correndo pela escuridão. Ele não sabia o que era aquilo. Era um urso, uma onça? Não. Os movimentos da criatura não eram os de um animal. Era algo bizarro, que se movia com uma agilidade assustadora como um predador. Ele ouviu o som de galhos se partindo. O som de algo grande e pesado vindo em sua direção. Ele correu pela mata desesperado. Ele se lembrou das lendas que seu avô contava. As lendas sobre o Anhangá, o guardião das florestas. Um ser que se disfarça de animal e caça os forasteiros. Rafael, que antes não acreditava em lendas, agora sentia a pele arrepiar. Ele estava fugindo da polícia, mas o verdadeiro perigo estava na floresta. A caçada era real e ele era a presa. Ele se escondeu atrás de uma árvore ofegante. O rugido da criatura se tornou mais alto, e ele viu a sombra dela, passando a poucos metros de distância. A criatura parecia ter uma forma humana, mas com os braços longos e finos, e as pernas se moviam em um ângulo estranho. Seus olhos brilhavam na escuridão. O medo de ser pego pela polícia era grande, mas o medo de ser pego por aquela criatura era paralisante. Ele correu novamente, sem rumo. A corrida era uma mistura de desespero e adrenalina. Ele encontrou um pequeno riacho e se atirou na água. O frio o fez gemer de dor, mas ele sabia que o som da água poderia disfarçar seus rastros. Ele subiu o riacho com a água gelada batendo em suas pernas e se escondeu em um pequeno recanto debaixo de uma pedra. Ele ouviu o som da criatura que parecia estar na beira do riacho farejando o ar. A criatura não desceu para o riacho. Ela ficou lá na beira, como se estivesse com medo da água. A criatura se contorceu, e um som de frustração saiu de sua garganta. Ela se virou e, com um último rugido, se lançou na escuridão, desaparecendo. Rafael ficou ali, na água gelada, por horas, com a mente em branco. O frio o consumia, mas ele estava vivo. Ele saiu da água e se jogou no chão, chorando de alívio e de pavor. Ele continuou a fuga. Ele sabia que a floresta não era segura. Ele tinha que sair de lá e rápido. Ele usou o sol como guia. E depois de 2 dias sem comida e água, ele chegou a uma pequena cidade. Ele se entregou e a polícia, ao ver o estado em que ele estava, o levou para o hospital. A história de Rafael sobre a criatura da floresta foi recebida com ceticismo. A polícia o considerou um louco, mas ele sabia o que tinha visto. Ele era inocente, mas a fuga o havia marcado. Ele voltou para a prisão, mas a experiência o transformou. Ele não era apenas um homem condenado. Ele era um sobrevivente. O ar da noite era pesado e úmido, saturado com o cheiro de suor e borracha queimada da academia. Kyle, com seus 23 anos e o corpo esculpido por anos de dedicação, limpava o suor da testa com a toalha. A academia estava vazia, as luzes fluorescentes zumbindo sobre os aparelhos de metal. Era quase meia-noite e ele, como de costume, era o último a sair. A rotina era a sua âncora. O trabalho, a academia e, por fim, o trajeto de volta para casa. Uma caminhada de 20 minutos que ele fazia de olhos fechados. Ele colocou a mochila nas costas, pegou o celular e acionou sua playlist de rock. No meio da quadra, ele viu uma figura, uma mulher. Ela estava parada, encostada em um poste com a cabeça baixa e os cabelos escuros caindo como uma cortina sobre o rosto. Ela usava um vestido longo e preto, que se misturava à escuridão. Ele pensou, uma pretendente me esperando a essa hora? Ele diminuiu o passo, ajustando a postura. O instinto masculino de se mostrar forte e confiante assumiu o controle. Ele imaginou o que ela diria, o que ele diria. Aquele era um cenário perfeito para o tipo de história que ele sempre sonhava em viver. E ele pigarreou para chamar a atenção. Com licença, você está bem? Ele perguntou. A mulher ergueu a cabeça lentamente.
A imagem que Kyle viu fez seu sorriso desaparecer instantaneamente. Não era uma mulher, era um pesadelo vivo. Algo que rastejou para fora dos contos mais sombrios da mitologia. O rosto, em vez de pele, era uma massa de carne pálida e deformada, com veias pulsando sob a superfície. A boca era uma fenda assustadora, sem lábios, revelando dentes serrilhados e pontiagudos como cacos de vidro. Os olhos grandes e brancos não tinham pupilas, apenas um brilho frio e vazio que parecia sugar a luz. O cheiro que emanava dela era nauseante, uma mistura de terra molhada e sangue. A criatura se moveu não como um ser humano, mas como um inseto, com movimentos rápidos e desarticulados. Suas pernas, antes escondidas pelo vestido, eram longas e finas, com articulações estranhamente dobradas, terminando em pés com garras afiadas. As mãos, também alongadas, tinham dedos com unhas curvadas e amareladas. A voz que saiu da fenda em seu rosto era um sussurro rouco e gutural, um som que parecia arranhar o ar. Carne, sua carne é fresca, saborosa. Kyle sentiu o estômago revirar. O pânico tomou conta dele, e ele começou a correr. Não para a casa, mas para a direção oposta, para o centro da cidade, onde havia mais luzes, mais pessoas. A criatura, no entanto, era mais rápida. Ele olhou por cima do ombro e a viu. Ela não corria. Ela se movia em saltos longos e silenciosos, cobrindo a distância entre eles em segundos. Ele se jogou para o lado e a criatura passou por ele, cravando as garras no asfalto com um som de raspagem assustador. Kyle se levantou, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele usou a força que havia construído na academia. O medo agora se transformou em uma força bruta, uma vontade de sobreviver. Ele chutou uma lata de lixo contra a criatura, que recuou um pouco, mas não se feriu. Ele correu de novo, agora em direção a um beco estreito. A criatura o seguiu, seu corpo contorcendo-se para caber no espaço apertado. Ela se agachou e com um salto se lançou sobre ele. Kyle se defendeu com o braço esquerdo, e as garras da criatura se cravaram em sua carne, rasgando o bíceps com uma dor lancinante. Ele gritou. Com o braço direito, ele a golpeou com toda a sua força na lateral do corpo. A criatura soltou um guincho agudo e o largou. A voz dela sussurrou novamente: "Você é forte, mas a sua carne é minha." Kyle se levantou, a dor em seu braço era um fogo, mas ele sabia que tinha que continuar. Ele estava diante de um ser que queria se alimentar dele. Mas então um som familiar e salvador ecoou na rua. A sirene de um carro de polícia. 2 luzes azuis e vermelhas, girando e piscando, iluminaram o beco. A criatura que estava prestes a pular em Kyle parou abruptamente. Sua cabeça se virou, os olhos brancos se fixando nas luzes que se aproximavam. Kyle viu o terror em seu rosto deformado. Uma emoção que ele não esperava ver em algo tão monstruoso. Com um último guincho agudo e desesperado, a criatura se virou e correu para a escuridão do beco, escalando a parede de um prédio com uma agilidade assustadora, desaparecendo no telhado como uma aranha gigantesca. O carro de polícia parou na entrada do beco e 2 oficiais saíram, as lanternas em punho. "O que houve, garoto? O que foi esse barulho?" Um deles perguntou, a voz grave e autoritária. Kyle, tremendo, apontou para o telhado. Lá em cima. Ele estava sem fôlego. A dor no braço era insuportável. Os policiais olharam um para o outro, confusos, e então para a ferida profunda e sangrenta em seu braço. Um deles correu para o carro pedindo reforços. Kyle se sentou no chão frio do beco, encostado na parede, o corpo exausto e a mente tentando processar o que tinha acabado de acontecer. As noites em Cachoeira Paulista, outrora tranquilas e familiares, ganharam um novo e sinistro som. Para Mateus, de 25 anos, que passava as madrugadas trabalhando em projetos online, a cidade se tornava um lugar diferente. Por volta da meia-noite, quando a maioria das famílias já se recolhia e as ruas se esvaziavam, um som distante e anacrônico começava a ecoar. Era a melodia de uma caixa de música, uma canção infantil que se aproximava lentamente, transportada pelo vento. O que vinha em seu encalço era um carrinho de sorvete. A aparição do carrinho era uma cena de pesadelo. Suas luzes coloridas de um vermelho e azul elétrico piscavam em um ritmo hipnótico, quebrando a monotonia da escuridão. A pintura desbotada exibia desenhos infantis de sorvetes sorridentes, agora com um ar grotesco e debochado sob o brilho fantasmagórico. À frente do carrinho, um homem. Ele vestia um uniforme de sorveteiro com cores berrantes que pareciam gritar na escuridão. Calças listradas em tons de vermelho e branco,
um colete amarelo desbotado e um chapéu branco de aba larga que escondia grande parte de seu rosto. Mas a parte mais aterrorizante era o seu sorriso. Era um sorriso fixo, largo e convidativo, mas inatural, como se fosse uma máscara colada à pele, com a certeza de que algo estava terrivelmente errado com ele. No início, a aparição do carrinho de sorvete causou estranheza, mas também uma certa curiosidade nostálgica. Mateus, como muitos outros moradores, pensou que era apenas um excêntrico que vendia sorvete à noite. As primeiras semanas foram marcadas por encontros fugazes e a sensação de um toque de magia sombria na rotina noturna. Mas logo os comentários começaram a mudar de tom. Pessoas notaram que o carrinho aparecia cada vez mais tarde, em ruas mais desertas. E então os desaparecimentos começaram. Primeiro foi um adolescente que voltava sozinho para casa. Depois uma senhora que passeava com seu cachorro. Os desaparecimentos eram repentinos, sem deixar rastros. A polícia local, confusa, iniciava investigações sem encontrar pistas concretas. A melodia da caixa de música, que antes era apenas uma canata, se tornou um presságio de morte. Uma dose espalhou por Cachoeira Paulista. As pessoas evitavam sair à noite, e o som distante da canção do carrinho de sorvete se tornou motivo de pavor. Em vez de nostalgia, as luzes coloridas agora pareciam prenúncios de algo terrível, e o sorriso do sorveteiro, quando lembrado, causava arrepios. Mateus, assustado, foi conversar com sua avó, Dona Joana, uma senhora de mais de 80 anos, que conhecia todas as lendas da região. Ele descreveu o carrinho de sorvete e os desaparecimentos, e a expressão de Dona Joana se tornou sombria. Ela contou a Mateus uma lenda que seu avô, um antigo viajante da região, havia lhe contado. Meu avô me disse que havia um homem que, em uma noite, fez um pacto com o diabo para que ele nunca mais precisasse se preocupar em vender seus sorvetes. O pacto era simples. O diabo iria dar a ele um sorvete que ele jamais precisaria se preocupar em vender. E, em troca, o homem daria a ele a sua alma. Mas o que ele não sabia era que o diabo não queria a sua alma, mas sim as almas de quem ele vendia o sorvete. O homem, por ganância, assinou o pacto. Ele vendeu a sua alma. E a alma de todas as pessoas que ele vendeu, o sorvete. A história gelou o sangue de Mateus. Ele percebeu que a lenda não era apenas uma lenda, mas uma realidade que estava acontecendo em sua cidade. A partir daquele dia, Mateus não conseguiu mais dormir. Ele passou a monitorar o carrinho de sorvete, e em uma noite, ele viu algo que o fez estremecer. Ele viu o carrinho se aproximar de uma casa, e a porta se abrir, e uma criança sair, e a criança, com um sorriso, pegar um sorvete e entrar na casa. A criança estava sozinha. O sorveteiro não falava, apenas dava o sorvete e, em troca, o terror se instalava na casa. A história se aprofundou quando mais pessoas sumiram. Pais proibiam seus filhos de se aproximarem das janelas à noite, e o som da cantiga, outrora distante, parecia se aproximar cada vez mais. As ruas de Cachoeira Paulista à noite se tornaram desertas e silenciosas, tomadas por um medo invisível, palpável. Ninguém sabia de onde o sorveteiro vinha ou para onde ia. Ele simplesmente aparecia, como uma miragem sinistra, e sumia antes do amanhecer, levando consigo mais um pedaço da tranquilidade da cidade. O carrinho de sorvete, com suas luzes piscantes e sua música infantil, havia se tornado um símbolo de terror, uma melodia fúnebre anunciando a próxima vítima da noite em Cachoeira Paulista. A doçura prometida transformara-se em um amargo pesadelo. Mateus, que agora entendia a verdade sobre o carrinho, se sentiu impotente. Ele sabia que o monstro não era apenas um fantasma, mas sim um ser que estava em busca de almas. E ele era o próximo alvo. A cidade estava perdida. E a única coisa que ele podia fazer era rezar para que o carrinho de sorvete não parasse em sua casa.